Gente boa, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos todos vocês aqui nesse nosso encontro de Mateus. Hoje nós estamos no capítulo 18 e chegamos ao verso 23. É um capítulo inteiro, todo interligado, que começa lá no verso 1 do capítulo 18. Ontem eu fiz um pequeno rememoriar de sequências para todo mundo perceber o entrelaçamento temático. Como que Jesus vem dizendo, remete para uma outra coisa que evoca a anterior e que desemboca numa sequência que vai atrelando tudo a algo que no fim pode ser sumariado, pode ser sintetizado, pode ter sua convergência num único tema, no tema do perdão, que foi onde a gente terminou ontem. Depois daquela sequência que eu disse que era apenas para ajudar pessoas num convívio, e especialmente quando o convívio é aquele que começa na igreja mais essencial que todo mundo tem, e a família é o núcleo, começando com a conjugalidade, indo para a família nuclear, depois para a parentela extensiva, até aqueles que se congregam numa comunidade de fé. E o aplicativo, todavia, se espraia para todo tipo e sorte de relacionamento humano que a gente possa ter na face da terra toda. E aqui está ensinado, e você acompanhou comigo do verso 15 ao verso 20, detalhadamente. Antes disso eu tinha falado sobre algumas qualificações do ser sem as quais a gente não chega a lugar nenhum. Foi quando Jesus disse: não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, jamais entrareis no reino dos céus. Com arrogância já está fora, soberba, altivez, esse espírito supremacista, a acepção de pessoas grotescamente perversa que decorre do espírito de superioridade, da ideia de dominação, de prerrogativas privilegiadas que supostamente você teria ou pensa que tem em relação a ser maior do que os outros, porque foi a partir de algo tão idiótico quanto essa conversa de quem é maior do que quem, que o assunto todo começa no capítulo 18 e vem até chegar aonde se chegou no dia de ontem. E eu concluí o dia de ontem mostrando que Pedro tinha entendido que a essência de tudo que vinha sendo tratado por Jesus tinha uma desembocadura que levava diretamente para a questão do perdão. Levava e leva inteiramente para um dos elementos pivotais da oração que Jesus nos mandou e nos ensinou a viver. Porque a chamada oração do Pai Nosso não é uma oração para rezar, é uma oração para andar, é uma oração para abraçar, é uma oração para acolher, é uma oração para abençoar, é uma oração para a gente se satisfazer, é uma oração para aprendermos a confiar, é uma oração de entrega cotidiana e de certeza da fidelidade de Deus, é uma oração de solidariedade humana para com as causas e pautas
de Jesus e do Evangelho, crendo na solidariedade de Deus para conosco. Na medida em que eu sou solidário para com a vida na qual Deus, o Pai, me colocou, Ele é solidário para comigo. De modo que se eu quero a solidariedade de Deus, eu preciso manifestar solidariedade para com a criação, para com a minha conjugalidade, para com a minha família nuclear, para com a minha parentela, para com a sociedade, para com todo aquele que eu veja, pelo qual eu passe, a quem eu alcance. Porque a oração chamada do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos equivalentemente, igualmente a todo aquele que nos deve. Então, ser Deus misericordioso para comigo, como eu tenho tentado ser um humano misericordioso e compassivo com o meu próximo, e não tem nada a ver com mérito. Assim como eu não me aproximo de ti com uma carta de crédito para botar na tua face, a única coisa que eu tenho é uma carta de débito para te apresentar na flagrância da minha necessidade total de ser perdoado por tua graça, por teu favor imerecido. Do mesmo modo, eu pratico o que eu peço a ti, eu pratico em relação ao meu próximo. De modo que eu quero de ti o que eu faço com o próximo. E eu faço com o próximo o que eu peço a ti que faças comigo. E Pedro entendeu isso. Foi assim que no verso 21 do capítulo 18 se diz: então Pedro, aproximando-se, disse e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão, já que eu tenho que buscar reconciliação sempre, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e que eu lhe deva perdoar? Até 7 vezes? E aí ele estava evocando um número cabalístico para os judeus. Até 7 vezes? Esse é o limite? Aí respondeu Jesus: eu não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas perdoa até 70 vezes 7 num dia. Ou seja, tu tens que aprender a viver uma vida que seja perdão. A vida que quer graça ininterrupta de Deus é uma vida que não interrompe o fluxo da graça nem da misericórdia em favor daqueles que a gente reconhece como próximo. E especialmente quando se trata de alguém que de maneira quebrantada, humilde, sincera, contrita, honesta, humana, verdadeira, se aproxima de mim e fala com verdade a respeito do seu coração. Se ele tiver me ofendido, se ele souber que ficou em falta comigo, se ele reconhecer o débito dele para com a minha vida, a falha dele no relacionamento comigo, aí então é que eu não tenho nem que considerar qualquer outra coisa, é sempre perdão. E é sempre perdão também até com esses que são os antagonistas, como Jesus ensinou. Quando ele disse: ame o seu inimigo e ore por aquele que persegue você. Aquele que se inimizou, que te odeia, que se transformou em Satã, em diabo contra a sua vida, perdoe esse Satanás. Perdoe esse diabolos humano. Perdoe. Assim como eu, por exemplo, até com o diabo espiritual, não penso nele.
Ele tenta aprontar contra mim todo dia, ele apronta contra a vida, contra o mundo, contra a existência, contra Deus, contra anjos, contra toda criatura vivente, aonde ele alcança na sandice diabólica dele, ele, todavia, não é objeto nem das minhas considerações. Eu não penso nele, eu só falei agora e pensei no diabo como um tema por causa da nossa conversa. Simplesmente porque eu falei que Jesus nos ensinou a perdoar até aos seres humanos diabo. São os inimigos, os satãs, os antagonistas da nossa vida. Ame esse inimigo e ore por aquele que lhe persegue. Eu não amo o diabo espiritual e nem oro por ele. Eu resisto. Quando ele tenta o enfrentamento, ou quando ele chega pensando que vai levar vantagem na minha vida. Agora, eu não tenho tempo, nem pensamento, nem concentração, nem uma gota de interesse reflexiva em aprender as coisas profundas de Satanás, como as cartas do Apocalipse recomendam que a gente não entre nessa. Não pratique isso. Não faça isso jamais. Let him be. Deixa que Deus cuida dele. Eu me entrego aos cuidados de Deus e cuido de mim mesmo e cuido do meu próximo. O diabo não entra na equação da minha vida. Eu sei dos esquemas, dos ardis, da tentativa de manipulação, da subliminaridade das ações deles, da subrepticidade dos movimentos dele querendo me enganar. Sei disso tudo, mas ele está trabalhando sozinho. Ele contra ele próprio, porque eu estou nas mãos do meu Pai que cuida de mim, que me veste, que me cobre, que me protege, que me garante, e diz: nada vai causar dano a você, Caio, porque eu estou contigo. Eu te conduzo, eu te consolo, eu te cubro, eu te protejo, e eu creio. E não existe dúvida nenhuma no meu coração. Portanto, é porque o diabo não existe, ele existe para quem quer que ele exista. Para mim, ele é tratado como morto, vencido, na cruz, aonde Jesus rasgou todo o escrito de dívida que havia contra mim e que ele gosta de esfregar na minha cara, esfregar na sua cara, esfregar na cara da gente. Ele tenta fazer isso o tempo todo e na minha, esse é um ato vencido. Ele já chega derrotado, porque Jesus já rasgou todos os escritos de dívidas que pudessem ser anotados contra mim, estão todos cancelados e pagos e resolvidos na cruz. Então, se toda a minha culpa foi levada na cruz, o diabo não tem alça nem onde pegar em mim. Eu ando limpo, justificado, santificado, buscando andar na luz, sem treva em mim, sem alimentar sombras, sem namorar as sombras, sem culto à ambiguidade nem ambivalência, tanto mais quanto eu me livre do culto à ambiguidade e à ambivalência, mais absolutamente limpo, livre, guardado e protegido eu caminho nessa vida. Mais sem diabo, mais cheio do Espírito Santo. Então Pedro, quando ouviu o que Jesus disse, o teu irmão pecar contra ti, vai lá, fala com ele sozinho e tal, tudo que está gravado aqui no YouTube, e que eu falei 2 ou 3 dias seguidos a respeito disso, Pedro entendeu que no fim a questão toda remetia para algo singular, que é o perdão. Tudo a gente resolve com perdão, o problema é perdoar.
perdoar esses caras encardidos, horrorosos, e sobretudo esses religiosos persecutórios que viviam atrás deles, atrás de Jesus, e viajavam viagens longas para tentar azucrinar a Jesus e os seus discípulos, procuravam brigas, discussões, relativizavam ou tentavam fazer relativizações de tudo que Jesus realizava, dizia, propunha. É um pessoal horroroso. Sem falar nos outros tipos de antipatia, de antagonismo, de falta de empatia para com o próximo. Pedro foi no cerne da questão, olhando para o seu próprio coração, provavelmente em razão das dificuldades que ele tivesse nessa área. Ele foi ouvindo aquilo tudo e fez uma síntese precisa. Quando disse a Jesus, no fim, tudo que tu estás ensinando acaba em perdão, não é? Então me diz, até quantas vezes? É algo ilimitado? É perdão para sempre? Ou tem uma linha cortando, a partir do qual eu perco a obrigação de perdoar? Me fala. Aí Jesus disse a ele, não são as 7 vezes que tu querias que fosse o limite para que tu ficasse esticando. Já perdoei 2, 3, 4, 5, torcendo para chegar logo à 7ª e você dizer, chega! Agora eu vou te pegar, seu safado. Mas Jesus disse, não, Pedro, 7 vezes é coisa de criança. Eu não te digo que até 7 vezes, mas sim, até 70 vezes 7 num dia. Quem é a pessoa, por mais horrorosa que seja, que consegue te ofender 70 vezes 7 num único dia? Não existe nem dia para tanta ofensa. Portanto, o que Jesus está dizendo é que os dias são curtos, comparados com a demanda, com a extensão de longanimidade, de bondade, de compaixão misericordiosa para a qual vocês todos são chamados a nela viverem e a tal coisa praticarem. Porque se vocês quiserem viver como eu e na minha presença, é assim que eu faço, é assim que eu trato e é assim que eu estou ensinando vocês, que são a semente, vocês que eu chamei para serem a semente de uma nova humanidade, de uma humanidade não darwiniana, não predatória, não da prevalência dos mais fortes sobre os mais fracos, de uma evolução que não é a evolução animal e nem predatorial. Eu estou chamando vocês para andarem para além do mamífero, para além do felino, para além do réptil, para além da fome, para além da gula, para além do desejo de poder, que já carrega em si também o potencial homicida da destruição, da desconstrução do outro. Eu estou chamando vocês para uma nova maneira de serem humanos. A minha vitória no mundo é produzir novas humanidades, novas consciências humanas. Como a gente viu no encontro entre a bispa Miriam e o Trump, presidente, com a família dele. Um é uma pessoa que se entregou à nova humanidade proposta por Cristo Jesus segundo o Evangelho, a bispa. E o outro é um dos entes predatoriais mais horrorosos, mais gulosos, mais arrogantes, mais soberbos, mais autoexaltados, até quando ele tenta exaltar a Jesus, como ele fez agora esses dias. Chegaram para mim e me disseram, você
é certamente o homem mais famoso do planeta. Ele disse, eu não. Mais famoso de todos é Jesus. Aí o povo crente batendo pau. E, supostamente ele não tinha falado que o John Lennon, num arrobo de infantilismo, com 30 anos de idade, falou, nós somos mais conhecidos do que Jesus. Bobagem, como se Jesus estivesse brigando por se tornar campeão de audiência, de conhecimento. De fato, mais da metade do planeta até o dia de hoje ainda não ouviram falar no nome Jesus. Não de Jesus o Cristo, não de Jesus do Evangelho da Galiléia. Eles podem até conhecer alguém com esse nome, mas não conhecer o Cristo do caráter revelado de Deus nos Evangelhos. E aí, nesse sentido, Trump, como nome, é mais conhecido do que Jesus. Ele é conhecido na Coreia do Norte, Jesus não. Ele é muito conhecido na China, Jesus não. Ele é muito conhecido na Índia, Jesus não. Não por todos. Ele é muito conhecido pelos judeus, a maioria dos quais repudiam o nome de Jesus, a menos que você seja um turista soltando uma grana preta. Aí eles contam a historinha que você quer ouvir, porque antes de tudo vem o amor deles pelo dinheiro. Mas até quando o cara foi exaltado e ele quis dar glória a Jesus para os sentidos óbvios e pífios e medíocres e tolos dos crentes que ficam contando quantificações e não a sinceridade do coração, ele fez isso com um orgulho brutal. Você vê na cara dele, ele estava quase orgasmando de autoglorificação, dizendo, olha só como é que eu sou. E sabendo que a crentalhada toda não consegue separar uma coisa da outra, não consegue ver o cara babando de soberba, de arrogância pessoal naquela declaração. Mas, pois bem, nós estamos aqui para praticarmos o entendimento de que não existe coisa alguma que a gente possa fazer que se mantenha com qualquer significado ou valor se nós não formos pessoas que pratiquemos o perdão no nosso cotidiano, em todas as áreas possíveis. Que foi o que a bispa, que é um ser humano evoluído, faz parte da nova humanidade, olhando para baixo para um ser humano involuído, um ser humano animal, um ser humano canino, um felino político, ou um dragão do Nilo, ou uma besta fera devoradora de fracos, naquele encontro se manifestou. A nossa vocação é para essa evolução, e essa maturação, e essa assemelhação com Deus através da configuração da face de Cristo no nosso rosto, no nosso coração, no nosso caráter, só acontece mediante a prática do perdão. Porque aquele que ama, perdoa. E aquele que diz que ama e não perdoa, nunca amou. O verdadeiro amor carrega geminadamente a manifestação do perdão no seu poder de realização e de prática. E se eu não tiver e não carregar o espírito do perdão, não adianta a minha discursividade sobre amor, fé, esperança, doutrina, vida correta, solidariedade de entrega de bens, dar todos os meus bens aos pobres, ou entregar meu próprio corpo para o martírio, para eu ser glorificado como um mártir corajoso e valente que não abriu mão dos dogmas da religião. Tudo isso é bobagem se no seu dia a dia você não conseguir praticar perdão com o teu irmão
e arguí-lo, conversar com ele, resolver com ele, tratar com ele, e tratar querendo a conversão dele, querendo chegar a um acordo de pacificação. E se no fim de tudo ele não quiser, você passa a tratá-lo bem, que é como Jesus tratou os gentios e os publicanos, muito bem, sem fazer acepção de pessoas. Aí Pedro olhou para aquilo tudo e falou: ixi, isso tudo vai ter que fazer de mim um cara que vou perdoar sempre? Que sacrifício horroroso! Escuta, até 7 vezes? Jesus disse: não, até 70 vezes 7 num dia. Só assim vocês vão se tornar e se converter e andarem no lugar simples e quebrantado de uma criança que é ensinável e que pratica bondade e misericórdia. Você veja quantas vezes crianças são humilhadas para todos os lados. Se você, como adulto, fosse tratado como a maioria dos pais tratam seus filhos, você iria ficar com ódio do seu pai e da sua mãe a partir de 3, 4 anos de idade. Mas eles têm um potencial para perdoar. E olha que criança é maltratada, muito frequentemente. Vida de criança, na maioria das famílias, é um horror. Ela grita, 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 ninguém ouve. Ela puxa, arranca a saia, não tapa. Sai daqui, menino, cala a boca, vai pra lá, fica de joelho, tá, fecha-te do quarto. Eu já disse para não abrir a boca. Imagina só, se você tivesse em relações adultas o mesmo tipo de tratamento que a maioria dos pais e familiares devotam a uma criança, na grande maioria das famílias, você cresceria odiando seu pai e a sua mãe. E o que eu vejo toda hora, e eu vejo muito documentário sobre coisas bárbaras que acontecem em famílias. E quando acontece de um pai matar uma mãe, da mãe matar um pai, ou alguma coisa dessa visceralidade dentro da casa, dentro da família, o que normalmente você encontra é a admissão dos filhos, da maioria dos filhos, de que, poxa, meu pai foi a coisa mais nojenta que eu já vi. E ele fez o inominável, eliminando a minha mãe, ou um parente, ou seja lá o que for. Mas ainda assim, a grande crise desses indivíduos é que eles não conseguem ficar com ódio daquele pai horrível, nem daquela mãe horrorosa. Não conseguem, a maioria sofre. Então, até nesse sentido, a ilustração que Jesus trouxe, quando disse, pegando uma criança e colocando ali no meio dos que queriam saber quem era o maior de todos, é: se vocês não se converterem, não se tornarem como uma criança, vocês jamais vão entrar no reino dos céus. Aí Pedro vai levando isso até as últimas implicações e diz: meu Deus, esse negócio desemboca em perdão. Escuta, Jesus, 7 vezes num dia é o suficiente? Aí vem Jesus e diz: não, não é isso. Até 70 vezes 7, ou seja, não há uma possibilidade de que alguém viole tanto algo contra você num dia que o desafio do mandamento de perdoar não seja ainda mais extenso do que qualquer que seja o seu pretenso e pseudo direito de odiar ou de rejeitar. Bom, isto dito, o verso 23 começa assim: por isso, é Jesus falando a Pedro e aos demais, contando uma história. Por isso, dando uma lógica, dando uma razão, dando um por isso, dando uma continuidade, dando um sentido. Por isso, o reino dos céus, tudo começou no capítulo 18 com entrar no reino dos céus. Agora ele conclui aqui dizendo: por isso,
O reino dos céus não é de outra coisa que se está falando. Não é de mandamento constitucional, não é de etiqueta relacional, não é de nenhum limite freudiano estabelecido ou junguiano. Não tem nada a ver com o seu coach. Não tem nada a ver com essas sabedorias de internet que toda hora dizem, ó, deu, né? Agora não perdoa mais, não passa por cima. E aí dão todas as justificativas para você praticar o que Jesus não mandou, como se fosse uma sabedoria elevada, porque não sabem fazer a distinção entre estabelecer o limite com perdão. Meu perdão é ilimitado, agora eu também tenho o direito de, podendo ficar livre, seguir livre. Depois que eu dei a capa, depois que eu dei a túnica, depois que eu dei a outra face, depois disso tudo, se eu puder seguir livre disso, eu escolherei seguir livre. Jesus não impõe nenhuma obrigatoriedade de natureza sadomasoquista, muito menos masoquista, para eu ficar ali apanhando. Se eu puder escapar, como Paulo diz, se tu podes tornar-te livres, aproveita a oportunidade. É Paulo que diz. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. A gente está falando com alguém absoluto. Não é com interpretação do Alexandre de Moraes. Nós não estamos falando com conceitos da Suprema Corte Americana, que está toda pervertida e desalmada, nem tirando aprendizagens das xarias muçulmanas, nem tampouco da Torá e das leis de Moisés, que são leis de olho por olho, dente por dente, vingança, toma lá da cá. Por isso eles estão se tornando cada dia mais, quanto mais religiosos se tornam, mais fanáticos se manifestam, e quanto mais fanáticos, menos humanos, mais desumanos, em algumas ocasiões, inumanos. Infelizmente é isso que se tem que admitir. Mas, enquanto você não entende que sobre a vida há um soberano absoluto e que é diante dele que eu tenho que responder, em relação a ele que eu busco semelhança, ele é o mestre a quem eu quero obedecer, porque ele é o rei absoluto da minha vida, enquanto eu não tenho em Deus esse absoluto total, eu fico buscando relativizações e prazos de validade para a minha bondade. Agora chega, eu vou esfolar daqui para frente. Como a maioria daqui que está aqui comigo pratica. Mas Jesus diz, olha, vocês estão sozinhos se assim vocês fizerem, porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Chega sempre essa hora em que o rei ajusta conta com todos os seus servos. Seja quando ele vier ao nosso encontro, ou seja quando eu sair daqui e for ao encontro dele, eu irei. Não daqui a quanto tempo, eu não sei em quanto tempo eu irei, mas eu estou cada dia mais próximo desse tempo no qual eu irei. E cada um de nós é julgado segundo as suas obras. É claro que Jesus disse que aquele que crê nele anda segundo esse amor em fé, segundo essa fé que opera pelo amor, pela prática da bondade, da misericórdia, da fidelidade, da justiça, do domínio próprio, da graça. Tanto mais quanto eu me aproprie dessa fé, confiando que Jesus na cruz rasgou todo o escrito de dívida que havia contra mim, e tanto mais quanto eu não brinque com esse perdão, com essa graça, tentando fazer disso algo banal, mas ao contrário, por causa dela,
e por causa do significado que eu discerni, ela se transforma num dogma absoluto no meu coração. O único dogma de Jesus é amar. E aonde quer que esse dogma do amor esteja em prática, o perdão vem naturalmente. Como eu já falei antes aqui, estou falando há 51 anos na minha vida. Chega a hora em que cada um de nós vai ter que responder. Vai ter que responder, ou vocês acham que o Trump não vai ter que responder? Meu Deus, eu queria ser qualquer um, menos o Trump. Era melhor ser Fernandinho Beiramar do que Trump. Era melhor qualquer coisa do que ser Netanyahu. Era melhor qualquer coisa do que ser Putin. Quanto mais gloriosos, elevados e poderosos e potentes, mais terrível é a responsabilidade horrenda que essas pessoas carregam diante de Deus e na vida. Ele que fica buscando poderes grandiosos, saiba que equivalentemente a isso virão juízos e demandas de nível completamente igual. Então, pratique a misericórdia para que você encontre misericórdia. Do contrário, você está danado, meu filho, minha filha. Porque chega esse dia do acerto de contas e isso é infalível. E aí, Jesus prossegue dizendo, e passando a acertar contas, trouxeram-lhe um dos servos desse rei que lhe devia 10.000 talentos. Era uma coisa que você poderia trazer hoje para a escala de $1 milhão. Era uma super dívida que o cara tinha para com esse soberano absoluto. E devia a ele o que era dele, o que ele tinha dado para gestão de alguém que foi inconsequente, irresponsável, perverso, enganador, maligno nas suas práticas gestoras. Trouxeram esse indivíduo com essa dívida monumental. E o verso 25 diz, não tendo ele, o endividado, porém, com que pagar a sua dívida, ordenou o rei, o senhor, o absoluto, que fosse vendido ele, a mulher dele, o filho dele, tudo quanto ele possuía, a fim de que a dívida fosse paga ou pelo menos diminuída. Essa era a ordem. Essa é a implacabilidade da justiça universal. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a implacabilidade dos juízos da existência, dos juízos do universo, dos juízos da natureza. A natureza não pratica graça. A natureza pratica predatoriedade. Tem, não tem, é comido. E aí, nos dias de Jesus, no primeiro século, quando se diz isso aqui que é tão dantesco, quando se diz que a ordem do Senhor absoluto é que ele fosse vendido, transformado em escravo num mundo onde boa parte da população era escrava. E não era escravo porque era negro. Não é como a escravidão americana, nem sul-americana, nem latino-americana. Era uma escravidão voltada para a cor da pele. Era o preto, menor do que o louro de olhos azuis, europeu, qualquer outro indivíduo, era o preto. Não, no primeiro século, especialmente no mundo romano e antes do mundo romano, no mundo grego, em todos os outros mundos, os negros frequentemente tinham grandes status. Não havia esse tipo de preconceito que se desenvolveu de 400 anos para cá em relação à cor preta. Não mesmo. Os romanos não tratavam
E não escravizavam pessoas por causa da cor da pele. O cara podia ser louro, de olhos azuis e ser escravo. Era por dívida. Era por ter sido conquistado numa guerra. Era por ter se tornado, portanto, prisioneiro de guerra, virava escravo. Alguns deles eram gataços. Alguns deles viravam gladiadores quase que adorados pelas mulheres, mas eram escravos. E eles podiam comprar sua liberdade, sua alforria. E não raramente algum senador romano se encantava com um gladiador ou com um servo de excelente qualidade e acabava dando carta de alforria e até adotando o indivíduo. Não tinha nada a ver com a cor dele, mas adotando o indivíduo pelas qualificações do caráter e do serviço dele. Nos dias de Jesus, portanto, isso não se aplicava à negritude de nenhuma natureza. Qualquer um podia se transformar em escravo pela dívida. E a mulher dele ia no combo. Os filhos iam no combo, eram propriedade dele também. E como ele não tinha com o que pagar, os filhos se transformavam em assets, se transformavam em commodity, que poderia ser vendida. E tudo mais que ele possuísse para ver o quanto se poderia diminuir daquela dívida. É forte a ilustração. E aí Jesus prossegue dizendo, então, aquele servo endividado na casa de $1 milhão, prostrando-se, reverente, contrito e quebrantadamente, rogava, implorou, pediu, orou, gemeu, derramou lágrimas e disse ao rei, sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. Sê paciente para comigo e eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, esse rei absoluto, se compadeceu dele. Teve compaixão, misericórdia, se condoeu, olhou em volta e se solidarizou. Creu no cara, de que ele estava ali de joelho, com a cara no chão, contrito, arrependido, chorando. Meu Deus, a minha dívida é enorme, eu não tenho como satisfazê-la, atendê-la e quitá-la agora. Mas me dá um tempo, deixa eu trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou chegar lá, eu vou trazer o que eu te devo. E aí o rei se compadeceu dessa atitude e fez mais do que o solicitado. Preste atenção nisso. O rei fez infinitamente mais do que o solicitado. Ele só pediu tempo, paciência, longanimidade desse Senhor absoluto para com ele, para com a dívida dele. E o que é que ele recebeu? O Senhor se compadeceu dele e mandou-o embora, e preste atenção, e perdoou-lhe toda a dívida, rasgou a dívida dele. Mandou pegar aquela carta de endividamento, aquela lista de débito e rasgou tudo. Está consumado, tetelestai, tu não deves mais nada, está tudo pago, porque tu te arrependeste, te quebrantaste, te humilhaste, foste reverente, não te negaste ao trabalho, a refazer a vida, os princípios, os conceitos, para recomeçar de novo, para tentar atender a demanda que tu nunca desconheceste, ao contrário, sempre soubeste qual era, mas por causa desse quebrantamento, por causa dessa atitude contrita e humilde, como de uma criança, eu te perdoo. Pode ir e a sua dívida está rasgada.
vai viver uma nova vida e tenta fazer o melhor que tu possas com a tua nova existência, com a tua nova vida. Vai. E o despediu, perdoado. Aí esse carinha aqui, saindo, porém, do lugar, da corte, do trono, da soberania do rei absoluto, saindo dali, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Um cara que trabalhava para ele, que o servia, sobre quem ele era maioral, sobre quem ele tinha ascendência, sobre quem ele era rei, embora em relatividade, sobre quem ele mandava e que a ele devia. O cara saiu da corte perdoado. Mas veja o nível de insensibilidade, de cinismo horroroso, de falta de humanidade. Ele saiu e encontrou esse devedor dele, que tinha uma vida que triangulava pela dele e dependia da dele, que, portanto, a ele devia uma merreca, todavia. 100 denários, não dá para comparar com 10.000 talentos. Ele fora perdoado na casa dos dígitos de $1 milhão. E agora ele está aqui lidando com uma merrequinha. Não chega nem a ser, não são $100.000. É algo pequeno. Era como você pegar na casa de $1 milhão e comparar com $1.000. Ou com algumas centenas de dólares apenas. Era infinitamente menor e inexpressiva a dívida do outro para com ele, que tinha sido perdoado de tudo e já não devia mais nada por causa da misericórdia, da graça, do favor imerecido de um Senhor compassivo e generoso. Aí ele pega e agarra esse cara, faz um esgana-galo no sujeito quando encontra com ele, acabou de ser perdoado, mas voa no pescoço do outro. E enfia-lhe os dedos e corta a circulação nas carótidas e vai apertando, arroxeando o sujeito, que vai ficando ali desesperado, tentando falar e agarrando, esgravateando, sufocava. Entrou com um mata-leão no cara e o sujeito foi ali, sem conseguir quase falar. E ele gritava que paga o que me deves, seu cretino, seu safado, seu velhaco, devedor, paga o que tu me deves. E matando o outro, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, se ajoelhou e implorou, olhando quebrantadamente para cima, aos prantos, em lágrimas, em impotência total, implorou e disse: sê paciente comigo e eu te pagarei. Fez a mesma oração que ele fizera ao rei lá dentro. Foi essa a oração original: sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. Esse faz a mesma coisa para com ele. Cai quebrantadamente, impotentemente, pedindo prazo. Ele não está nem pedindo para ser perdoado. Ele está pedindo a chance de demonstrar pelos atos futuros a sua capacidade de recuperação e, portanto, de acertamento da dívida com esse a quem ele não negava que devia. Ele só está pedindo a mesma coisa que ele pediu ao rei, e o rei nem prazo deu a ele, o perdoou, porque achou que ele era um homem bom, sincero, honesto, quebrantado, humilde e trabalhador. O perdoou de tudo. Agora vem esse aqui, em relação a quem ele não deveria ter feito nada.
depois de ter sido perdoado daquele jeito, ele tinha que ter saído daquela corte real dizendo: ninguém me deve mais nada. Porque a soma de todos os que me devem não passa de uma merreca comparado com tudo que eu devia ao Rei eterno e absoluto, e ele me perdoou de graça. E liquidou e rasgou a minha fatura. Então, se tratasse de um homem minimamente humano, que olhasse para o seu próprio coração com o mesmo critério de graça recebida da parte do absoluto, ele sairia daquela corte perdoando o mundo inteiro, sem que ninguém lhe devesse mais nada. Mas não, ele, entretanto, não quis. Não quero! Cretino, não tem vergonha na cara. Ainda fica de joelho fazendo beicinho para mim, dando uma de humilde. Não, não quero. Ao contrário. Eu tô te mandando, e chamou os que estavam ali para cumprimento de ordens executivas desse nível de débito, chamando os que tinham essa função, entregou o indivíduo dizendo: não, coloquem-no na prisão até que ele me salde toda essa dívida, até que ele pague tudo. Ninguém paga dívida nenhuma preso, né? A única chance que você tem de pagar uma dívida é no exercício da sua liberdade produtiva. Significava que esse indivíduo que era tão mau, e na realidade ele não queria receber o que o outro devia, que era uma merreca, comparado com o que ele tinha acabado de ser absolvido, de 10.000 talentos. Esses denáriozinhos que o outro devia a ele, sem denários, não eram nada. Eram peanuts. Mas está aqui ele dizendo: não, vai para a prisão e vai ficar lá até pagar a dívida. Como? Aí os companheiros dele, diz o verso 31, que estavam vendo aquilo, que tinham assistido o encontro de graça, de misericórdia, de bondade, do Rei absoluto para com ele, na sua relatividade total. E como ele não tinha sido apenas alguém premiado com tempo para trabalhar e depois tentar pagar a dívida, mas ao contrário, a bondade do rei extrapolou qualquer que fosse o código ético, econômico, financeiro, de endividamento, e o indivíduo foi perdoado de tudo o que devia, mas ele não quer saber, ele não tem memória. Ele não tem gratidão. Ele não carrega essas coisas. Ele é um psicopata. Ele é um sociopata. Ele é um indivíduo totalmente desmemoriado em relação a qualquer que seja a forma de gratidão que ele tenha recebido. Ele é um ser não transferente de bondade. E aí os companheiros que tinham visto tudo que acontecera lá dentro e comparavam com o que ele diabolicamente estava fazendo aqui fora, esses que tinham assistido a tudo, ficaram tristes. Esses companheiros ficaram olhando para aquilo e disseram: mas que cara mais diabólico, mais perverso, mais excessivo. Foi por isso que a bispa da Igreja Episcopal se dirigiu ao Trump dizendo: Mr. President, eu peço a você que você tenha misericórdia. Imagina quanta misericórdia o Trump não tem recebido. Se o Senhor absoluto fosse julgar o Trump por todo o acumulado de débitos que o Trump tem, ele seria colocado no nihilo, no nada, seria extinto.
ser devorado pelo fogo consumidor. Ele está vivo porque Deus tem sido misericordioso. Mas ele não sabe exercer misericórdia. Ele sabe tirar bandidos horrorosos da prisão só para se mostrar grandioso perante a torcida organizada igualmente psicopatizada que o segue. Mas tem gente humana ainda vendo tudo. Tem gente humana ainda reportando tudo. E eles se entristeceram muito e foram falar com o Rei misericordioso, com o absoluto generoso. Foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. E esse é um princípio espiritual do qual você não deve jamais se esquecer. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus e aquilo que desligamos na terra é desligado nos céus, por esse Senhor absoluto. Aí foi esse grupo e disse, olha, aquele que tu perdoaste de tudo e que deveria andar de joelho com gratidão o resto da vida, agiu dessa forma diabolicamente perversa, satanicamente acusadora, sem nenhuma compaixão contra aquele a quem tu perdoaste de todas as coisas. Então o Senhor, chamando, lhe disse, chamou de volta. Aí ele entrou e o Senhor olhou para ele. O Senhor olhou para ele e disse, servo malvado, é a palavra, servo perverso. O mundo está cheio de autocratas, oligarcas, presidentes, autoridades, pessoas investidas de poder, tomados de grande e profunda perversidade. Está cheio, sempre foi. Até para o cara almejar uma liderança total sobre um grupo humano, é preciso que ele tenha um narcisismo muito grande, uma certa dose de sociopatia, de psicopatia. E quando não seja assim, quando seja uma espécie de Jimmy Carter, generoso, bondoso, não serve. Porque até a demanda do público, eles gostam de reis maus, de soberanos implacáveis, de gente que ameaça. O que também denuncia a natureza desse tipo de apoio de servos que se identificam com a dominação e o dominador perverso, porque eles próprios são perversos, mas no meio disso tudo sempre ainda sobra alguns que são gente boa. E como esse rei é bom, ele ouve essas vozes. Ele ouve essas vozes. Ele está ouvindo as vozes de milhares de mães desoladas em Gaza, crianças amputadas sem anestesia, gente que escapou e que preferia ter morrido porque na mesma bomba morreram pai, mãe, todos os irmãos e avós e a família inteira. Ou como eu vi ontem, um homem chorando em cima de escombros porque sem que conseguisse achar abaixo, estava sua mulher e todos os seus filhinhos lá embaixo. Até hoje sem serem achados. Mas ninguém sente nada, aparentemente. Mas existem anjos levando report. Existem principados e potestades contando a história nas regiões celestes. Existe entre homens